Salve galera do xadrez, hoje eu trago aqui um tema interessante para vocês que é sobre inconsistência no jogo de xadrez e como isso pode atrapalhar sua evolução no jogo, né, e fazer com que você não alcance o tão desejado rating que você almeja, né, que atrapalhe muito o seu desenvolvimento dentro do jogo de xadrez. Basicamente, o que é inconsistência? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo meu do que aconteceu comigo. Quando eu tinha mais ou menos 1.600 de rating, eu tinha o objetivo de pegar 1.700. Eu sempre fui aquele cara que sempre quis 100 pontos a mais. Então, quando eu chegava nos 1.700, do nada eu perdia 10 partidas seguidas ou 5, 6 partidas seguidas e acabava perdendo muitos pontos e caindo dos 1.700. Ficava lá entre os 1.600, 1.500, 1.550 e toda vez que eu alcançava o tão sonhado 1.700, do nada perdia várias na sequência e caía de novo. E eu nunca entendia por que isso acontecia. Por exemplo, eu ralava muitas partidas para conseguir chegar no tão sonhado 1.700 e aí passava 10 partidas já caía. E isso daí me revoltava bastante. E demorei um pouco para mim entender que isso daí é uma inconsistência no seu jogo, né? É um negócio que é complicado de você identificar, não é tão simples. Isso aí é uma coisa que você só vai identificar com muito tempo de jogo mesmo, né? Jogando bastante, você vai conseguir ver o que tá fazendo o seu jogo ter essa inconsistência, né? E basicamente dá pra ver de forma, vamos dizer assim, estatística, né? Ter mais ou menos uma visão, uma ideia, né? De se você é ou não um jogador inconsistente. Dá pra você ver pela estatística aqui do próprio chess.com, por exemplo. Bom, aqui eu peguei alguns perfis, né? E eu vou mostrar aqui alguns perfis para vocês terem mais ou menos uma base do que seria uma inconsistência no jogo. Bom, só para deixar bem claro, inconsistência no jogo pode ser ocasionado por muitas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é um jogador que almeja 1.800 de rating. E aí você alcança esse 1.800 de rating, aí você para de jogar xadrez. Você fala assim, peguei o rating que eu queria. Tá de boa, não vou mais jogar. Aí você fica sem jogar durante um ano, 6 meses, alguns meses sem jogar. E aí depois você volta a jogar. E aí quando você volta a jogar, você tá lá com seus 1.800, você volta a jogar totalmente enferrujado. Obviamente você vai cair, vai perder muitos pontos. Isso é certeza, entendeu? O que eu tô querendo dizer aqui na inconsistência é você que tá jogando ao mesmo rating, você chega no rating, do nada você cai. Entendeu? É esse tipo de inconsistência que eu tô falando, entendeu? Então vamos aqui para um perfil aqui que eu peguei aqui aleatoriamente aqui de algum jogador que eu já enfrentei aqui no chess.com e vou mostrar aqui para vocês terem mais ou menos uma base, certo? Olha, esse jogador aqui, ele é um jogador do Egito, né? Bom, vou mostrar aqui para vocês o tanto de jogos que ele tem na conta dele. Bom, aqui ele tem 1.700 vitórias, né? Vocês estão vendo aqui, 1.782 vitórias, 182 empates e 1.606 derrotas. Aqui, se você for olhar estatística, basicamente, é como se fosse um 52% barra 48% taxa de vitória. Então, ele tem uma taxa de vitória de mais ou menos uns 52%. Aqui eu tô chutando, é uma estimativa mais ou menos, certo? Bom, o que isso significa? Aqui mostra para vocês 1.860, que foi o maior rating dele esse ano, 22 de maio de 2023. E o que isso significa? Bom, nesse momento aqui o jogador, ele jogou uma partida no dia 24 de julho, né? E ele tá com exatos 1.642 pontos de rating. Ele tá com 200 pontos abaixo do maior rating que ele conseguiu, foi esse ano ainda, né? Que ele conseguiu 1.860. Com certeza ele queria ter um rating maior, isso dá pra ver porque ele tá jogando bastante. E ele simplesmente tá com 1.700 jogos de vitórias, né, e 1.600 derrotas. O que isso significa? Significa que ele é um jogador inconsistente, que o rating que ele pegou aqui é um rating que não traduz o nível de jogo dele. Isso é um problema? Cara, em tese é um pouco. Por quê? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui que é o seguinte. Quando você for jogar um torneio, mesmo que seja um torneio amador feito pela prefeitura ou com amigos ou algo assim, muitas das vezes você vai achar que você tá nesse nível de jogo aqui. Eu peguei 1.800, eu tô mais ou menos nesse nível de jogo, mesmo que o seu rating esteja um pouco mais baixo, vamos dizer assim. Aí você chega no torneio, você acha que você vai chegar no torneio e vencer todo mundo. Porém, você acaba às vezes perdendo para um jogador que é até muito mais fraco que você e você não entende por que você perdeu. Você fala, nossa, eu cheguei num rating legal no chess.com e eu tô perdendo, às vezes, por uma criança aqui no torneio. Não faz sentido. Por que isso tá acontecendo? Significa que você é um jogador inconsistente.
E isso tem muito a ver, ó, isso daí, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, isso daí pode acontecer com jogadores de 2000 também. Jogadores que chegam no rate de 2000 e depois caem 100 pontos, 150 pontos e não conseguem voltar pro rating, significa que você é um jogador inconsistente. Por exemplo, se você for jogar contra um jogador que tem o seu mesmo nível de jogo, pode ser que nesse jogo você brilhe. Você crie lances incríveis, faça lances brilhantes, lances realmente muito bom. Porcentagem, né? Vamos colocar aqui precisão de 90%. Só que aí na outra partida, você vai jogar com outro moleque, sei lá, na segunda rodada, o moleque é muito ruim mesmo, e aí do nada você perde pra ele, entende? E isso é uma grande inconsistência de jogo. Isso acontece bastante com muitos jogadores, que eles não acabam entendendo. E isso reflete aqui na estatística. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. O jogador aqui ele tem 1642, certo? O maior rating dele foi 1860. Ele não vai conseguir mais chegar nesses 1860 se ele continuar fazendo as coisas que ele está fazendo, entendeu? Ele não vai conseguir mais chegar nesse rating. Porém, ele consegue alcançar os 1642 pontos novamente, mas tem um detalhe aí interessante. Ele só vai conseguir alcançar esses 1642 pontos novamente se ele jogar esse tanto de partida novamente, entendeu? Então, ele vai precisar de, estatisticamente falando, pelo menos 3.000 partidas pra conseguir alcançar os 1.600 dele de novo, cara. Isso é muito ruim, cara. Você tem tempo, vou dar um exemplo, você tem tempo pra jogar 3.000 partidas? Entendeu? É lógico que aqui eu tô falando de um jogador que às vezes é um jogador que ele joga nessa conta há anos. Também pode ser isso. Também pode ser que ele jogue há anos nessa conta. Porém, se esse jogador aqui ele fizer uma conta do zero, ele não vai conseguir chegar nos 1.600 rápido. Vai demorar muito tempo. Vai ter que ter inúmeras partidas para ele conseguir, porque a taxa de vitória dele está entre 51, 53, 54%, é muito baixa, entendeu? Significa que a cada 10 partidas ele vai ganhar 5,4, por exemplo, entendeu? Isso é muito pouco. E acaba que ele vai perdendo, ganhando e vai demorando muito para subir o rating dele. Ele vai subir? Vai, mas vai demorar demais. Então isso acaba sendo um problema de jogo inconsistente, entendeu? Beleza, vamos para um outro perfil aqui, né? Esse aqui é um jogador dos Estados Unidos. O jogador aqui já é um jogador bem mais forte, né? Ele tem atualmente, ele jogou no dia 24 de julho, ele tem atualmente 1.870 de rate. A maior pontuação dele foi em 2020, muitos anos atrás, 2.070 pontos. Ele nunca mais alcançou esse rating e ele ficou morto aqui nos 1.800 pontos. E ele tem mais de 10.000 partidas aqui, deve ter umas 13.000 partidas aqui, ó. Ele tem, estatisticamente aqui falando novamente, ele tem mais derrotas do que vitórias, tá vendo? Ele tem 5.000 vitórias e 7.000 derrotas e 1.400 empate. O que isso significa? Significa que ele é um jogador mais inconsistente do que possível. O que isso quer dizer? Que ele tem muito mais derrota que vitória. Então, as partidas dele, por exemplo, vamos supor que ele tenha 49% de vitórias e 51% de derrotas. Então, a cada 10 partidas, ele ganha 4,9, por exemplo. Tipo, é muito ruim isso, entendeu? Por isso que ele nunca vai alcançar mais os 2070 se ele continuar da forma que ele tá, né? Jogando só partidas rápidas sem entender o que ele mesmo tá fazendo no tabuleiro. Ele não vai evoluir. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas ele pode ser um jogador casual, ele não quer evoluir no xadrez. Tá tudo certo. Isso aí é uma coisa que tem que deixar bem clara. Se o jogador não quer mais evoluir, não quer mais nada do tipo, tá tudo certo. O jogador pode ficar de boa jogando o xadrezinho dele, tá tudo certo. Já alcançou o objetivo dele e tá tudo certo. Aqui eu tô falando pro jogador que quer evoluir, que quer chegar num rating mais alto, que quer entender porque travou. Por exemplo, você que tá me assistindo aí, por exemplo, você pode ser um jogador que tem seus 1.400 pontos, mas você tem o objetivo de chegar nos 1.600, e aí você alcançou os 1.600 em algum momento, só que você caiu. E você nunca mais conseguiu chegar nos 1.600, você não entendeu por quê. Você fala, pô, cheguei nos 1.600, mas por que eu não consigo voltar pros 1.600? Você tá travado nos 1.400 eternamente, entendeu? Tem mais de 1.000 partidas e não consegue sair desse nível de jogo. O que tá acontecendo? Então eu tô te explicando aqui. É inconsistência de jogo, você tá inconsistente, você tá tendo problemas de continuidade de nível de jogo, né? Manter o seu nível de jogo. Então aqui o win rate do jogador aqui é muito ruim, certo? Vou dar um exemplo pra vocês. Pra ele alcançar, de novo, é parecido com o exemplo passado. Pra ele alcançar os 1.800 de rating novamente, pra ele alcançar esse nível que ele tá agora, de 1.800 de rating numa outra conta, ele vai ter que ter uma quantidade enorme de partidas como ele tem nessa daqui. Entendeu? Pelo menos umas 400, 500 partidas no mínimo para ele chegar novamente perto essa pontuação aqui.
entendeu? Isso supondo que, né, que a conta dele, por exemplo, esteja lá nos 1000 pontos de rating, ganhando 8 pontos e perdendo, tipo, 8 pontos também, entendeu? Tem que estar equilibrada a conta dele certinho. Vai levar muito tempo para ele conseguir chegar de novo nos 1870, porque ele é um jogador inconsistente. Então, por exemplo, se esse cara aqui, esse americano aqui, ele jogar contra um jogador que tem o mesmo nível que ele pode brilhar. E ao mesmo tempo ele, no outro jogo, jogar com o mesmo jogador, ele pode acabar jogando igual uma capivara. Por quê? Porque é inconsistente o jogo dele, entendeu? Vamos para um próximo aqui. Bom, esse jogador aqui parece que é da Ucrânia, alguma coisa assim, né? Bom, aqui é um jogador que ele tem atualmente 1727 pontos de rating e o maior que ele já conseguiu foi 1919. E aqui novamente mostrando aqui pra vocês, só que dessa vez com menos partidas, né? O jogador ele tem mais ou menos vamos arredondar, 400 vitórias e 350 derrotas e 55 empates. Então ele tem um win rate de 51% mais ou menos contra 49 de derrota, né? 49%. Tá, o que isso significa? De novo, o jogador é um jogador inconsistente, né? O rating dele vai ser esse daqui, 1700. Ele não é dos 1900, ele só alcançou os 1900 por acaso. Não vai voltar para esse rate se ele continuar da mesma forma. E esse tipo de jogador aqui você vê aos monte no chess.com, aos monte. E muitos deles, garanto pra vocês, querem evoluir no xadrez, querem crescer, querem ter um rating melhor, entendeu? Ó, um exemplo aqui, uma sequência grande de derrotas, tá vendo? Isso é inconsistência de jogo, entendeu? Ele não consegue se manter no nível que ele tá, entendeu? Ele perde uma sequência muito grande de jogo, é uma inconsistência muito pesada no xadrez, entendeu? Isso acaba complicando seu win rate no jogo, né? Sua taxa de vitória. Isso acaba sendo ruim. Então, esse jogador aqui é outro exemplo. Se ele começar do zero numa outra conta com os pontos equilibrados, 8 pontos por vitória e 8 pontos por derrota, né, 8 pontos a menos por derrota, o jogador vai levar essa quantidade de partidas aqui basicamente para alcançar novamente os 1700 pontos dele, entendeu? Isso é muito ruim, de novo, isso é muito ruim, não é bom, essa taxa de vitória não é bom, entendeu? Isso é, de novo, inconsistência. Aí agora você deve estar se perguntando assim, pô, mas tá, me mostra uma conta que não tem inconsistência, tá? Eu vou mostrar a minha conta aqui, que vocês viram fazendo o negócio até os 2000 pontos, exatamente aqui. Olha a taxa de vitória para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui, certo? O maior pontuação foi 2000 de rating, a conta tá cravada aqui nos 2000 de rating. E o que isso significa? Bom, qualquer conta que eu pegar, eu vou precisar exatos isso aqui para conseguir chegar nos 2000 de rating. Entendeu? Exatos isso aqui. E eu não vou cair dos 2000 de rating. Eu não passo. Eu chego até no máximo 2030, 2050, 2080 de rating. Mas eu não vou cair dos 2000. Tipo, todos os jogadores abaixo do 2000 eu atropelo. E todos os jogadores acima dos 2000 eu jogo de igual para igual. Entendeu? Mais ou menos, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. É isso que vocês têm que chegar, uma taxa de vitória muito elevada, uma consistência de jogo. Poucas derrotas na sequência, tá vendo? Sempre vitória ou empate ou uma derrota, uma vitória ou empate, uma derrota. Nunca deixe uma sequência muito grande de derrota. E outra, pra mim fazer o desafio aqui dos 2000 pontos de rate, eu tive que perder algumas partidas de propósito na conta, né? Pra abaixar os pontos delas até os 800 pontos. Então aqui, vamos dizer que aqui sejam umas 60 derrotas mais ou menos, no lugar desses 92. Entendeu? Então é uma taxa muito alta de vitória, entendeu? Vamos dizer que aqui a taxa de vitória seja uns 80%, 85%, mais ou menos isso. Eu não sei dizer aí, estatística aí, é basicamente isso. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Cara, se eu jogar hoje um torneio aí amador, qualquer que seja, eu vou simplesmente ganhar todas as partidas com muita facilidade. Por quê? Porque o meu jogo ele é totalmente consistente, ele é totalmente forte, ele é totalmente consistente. Eu entendo e compreendo o que eu faço no tabuleiro, eu tenho a total noção do que eu faço no tabuleiro, entendeu? E essa é a meta que você tem que ter, entende? Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse exemplo é muito interessante e vocês vão gostar na hora. Hoje, vamos supor, eu largo o xadrez. Um ano sem jogar xadrez. Aí daqui um ano, em 2025, vamos supor, daqui um ano, 2025 eu volte a jogar. Vai, um ano e alguns meses. Daqui um ano e alguns meses, volto a jogar, 2025, não joguei xadrez durante um ano e poucos meses, certo? Volto a jogar, pego uma conta do zero, com essa taxa de vitórias eu alcanço os 2000 novamente. Mesmo sem estudar, treinar e tá afiado no xadrez. Por quê? Porque eu sou um jogador consistente no jogo, entendeu? Consistente, isso é uma constância do jogo, entendeu? É o entendimento do xadrez,
onde você ganha muito mais do que perde e tem a compreensão do que você está fazendo dentro do tabuleiro. Entendeu? Então você aí, por exemplo, tem uma meta. Ah, eu quero chegar nos 1500 de rating, mas eu não quero mais cair nos 1500. Então você tem que se tornar um jogador consistente. Como faz para você se tornar um jogador consistente? Cara, basicamente você tem que entender os conceitos e os princípios do xadrez. Isso tem a ver com estratégia? Mais ou menos, estratégia mais ou menos. Isso tem a ver com tática? Não, não tem muito a ver com tática. Ó, não tem a ver com tática, nem decorar aberturas, nem nada do tipo. São princípios e conceitos do xadrez. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que é um princípio do xadrez? Bom, existe um princípio do xadrez, basicamente, que é o princípio das aberturas, onde você basicamente tem que liberar suas peças de trás para fazer o rock o mais rápido possível. Isso é um princípio da abertura. Se você quebra esse princípio, significa que você é um jogador inconsistente. Entendeu? Você quebra, na maioria das suas partidas, você fica quebrando os princípios básicos do xadrez, significa que você vai se tornar um jogador inconsistente. Um outro exemplo de estratégia aqui e conceitos de xadrez é torre na sétima fileira. Muitas das vezes você tem a oportunidade de botar uma torre na sétima fileira, você não põe porque você não sabe que lá é bom a torre ali. Então isso é um conceito de estratégia e um princípio do xadrez. Outro princípio do xadrez: rock pequeno é muito forte quando você faz ele o mais rápido possível. É outro princípio. Eu vejo muitos jogadores que ficam inventando de demorar para fazer o rock, quebra o princípio novamente. Outro princípio é finais de partida. Bispo vai ganhar do cavalo dependendo das posições dos peões e tudo mais. É outro princípio também. Então, às vezes, você tá chegando no final de partida, você cria um lance ali, uma estratégia ali, e fala assim, não, beleza, vou tentar trocar as peças aqui, porque eu vou ficar cavalo versus bispo, eu acho que eu vou ganhar aqui e as posições tá boa. Outro princípio. Outro princípio aqui interessante, avanço de peões. Outro princípio interessante que você tem que ter uma ideia. Dama, aonde colocar sua dama. Outro princípio, bispo, onde colocar seu bispo. Outro princípio interessante, não capture peças sem ter certeza se seu próprio rei está protegido. Outro princípio, não avance as peças sem saber se o seu rei está protegido. Então, são princípios do xadrez que não tem a ver com tática, que não tem a ver com, vamos dizer assim, cálculo concreto, aberturas, decorar lances, livros, não nada do tipo. Tem a ver com princípios e regras implícitas do xadrez, entendeu? E como você descobre essas regras? Como você faz isso? Existem duas formas: jogando, né? Jogando e você mesmo analisando suas próprias partidas e tentando pegar a percepção, e lendo um ou outro livro de xadrez, né? Uma vez ou outra você pega, dá umas paginadas em livros. Geralmente os melhores livros são livros mais que falam mais da estratégia mesmo do xadrez, né? E alguns de abertura também é muito bom, que fala sobre lances da abertura, não de, sei lá, não tô falando daqueles livros que te ensina a jogar uma abertura específica. Ah, aprenda a siciliana. Não. Livros que falam de conceitos de abertura. Conceitos, não decorar lances, entendeu? Então, quando você entende esses conceitos do xadrez de forma prática, o seu jogo ele se torna consistente. Então, por exemplo, você tem uma vontade muito grande de pegar 1500 pontos de rating. Aí você começa a estudar os conceitos e os princípios do xadrez. Sabe o que vai acontecer? Você vai alcançar os 1500 pontos de rating, certo? Com poucas partidas, você vai ter uma taxa de vitória muito alta. E todos os jogadores abaixo dos 1500 você vai simplesmente destruir todos. Porém, os que estão acima dos 1500 você vai jogar de igual para igual. Então você sempre vai se manter no nível dos 1500 de rating, basicamente. Então isso é um jogador consistente de jogo, entendeu? Essa é a meta que você tem que ter. A meta é essa. E mesmo, detalhe, mesmo que você pare de jogar por anos, como eu falei pra você, quando você voltar sem ter treinado nada, você tranquilamente consegue botar sua conta nos 1500 de rating rapidinho, entende? No caso, eu fiz isso com o meu jogo para os 2000 pontos de rating. Então o meu jogo é até os 2000 de rating. Qualquer conta que eu pegar, zerada, tranquilão, boto nos 2000 de rating com essa, basicamente com essa quantidade de vitórias aqui e derrotas, entende? E é isso que você tem que ter meta. A meta não é jogar 3000 partidas e simplesmente chegar lá. Não, não. Você tem que jogar muitas partidas, você vai precisar de muitas partidas, mas você tem que entender elas, entender os conceitos, os princípios. E aí quando você chegar no win rate lá, chegar no rating que você quer e ter um win rate legal, certo? Aí você pega uma conta zerada do zero, cria uma conta do zero e joga e vê a taxa de vitória que você vai ter. Bom, lembrando que isso aqui
vamos dizer que isso aqui que eu tô falando não tenho, vamos dizer assim, estatisticamente falando, lógica que não é 100%, né? Não tô pegando calculadora nem nada assim do tipo, mas é basicamente uma coisa que eu percebi, né? Até mesmo jogando torneios, né? Porque eu tenho amigos que jogam xadrez e esses meus amigos, eles são jogadores inconsistentes, né? Tanto que quando a gente jogava torneios, eles simplesmente chegavam no torneio, a primeira rodada eles enfrentavam às vezes um jogador muito forte, chegavam na segunda rodada, perdiam para um jogador muito fraco. E eu olhava pra eles e falava assim, cara, como é que você venceu aquele cara e perdeu pra aquele outro? Ele não faz sentido. Aí os caras não entendiam, né? E eu também não entendia muito, né? Aí depois que eu fui entendendo, né, vendo situações de jogo, vendo pessoas, torneios, vendo jogos online, foi quando eu percebi que existe essa parada da inconsistência muito pesada nos jogadores, né? Bom, mas é isso, esse aqui foi o vídeo, né, um vídeo um pouquinho longuinho, né, nem ia fazer tanto tempo de vídeo assim, mas tamo junto aí, espero que você tenha gostado e partiu o próximo vídeo.